Fala galera, beleza? Meu nome é Elias e eu estou de volta com vocês na nossa Bíblia em Minutos. Na verdade, este vídeo era para eu ter postado ontem, segunda-feira, que é o dia oficial da Bíblia em Minutos. Mas eu não consegui postar, peço desculpa, mas hoje, terça-feira, nós estamos aqui com a nossa Bíblia em Minutos. E hoje nós vamos falar sobre o quarto livro da Bíblia, que é o livro de Números. Então nós já falamos de Gênesis, Êxodo, Levítico e agora vamos para Números. Talvez você não goste de matemática, mas fique tranquilo, nós não faremos contas por aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar muito deste livro, então fique por aqui que nós vamos ver agora este livro em apenas alguns minutos. E se você ainda não assistiu os outros vídeos, clique aqui do lado para assistir todos os capítulos da série, ok? Então, solta a vinheta, Gabriel! O nome deste livro é Números porque o povo de Israel foi contado por duas vezes. Houve um recenseamento, um censo, para saber quantas pessoas haviam no povo de Israel. Todo este livro acontece no deserto, na trajetória do povo até a Terra Prometida. Neste livro, nós vamos ver que o povo demorou 40 anos para alcançar a Terra Prometida. Isso porque, como eu falei nos vídeos anteriores, o povo de Israel era muito rebelde, então eles precisavam aprender a obedecer a Deus para conquistar a sua promessa. Até o capítulo 25, mais ou menos, a Bíblia vai nos contar a história da primeira geração, que é o povo que saiu da terra do Egito. E a partir do capítulo 25, nós falaremos mais sobre a segunda geração do povo de Israel, que é a galera que nasceu durante a trajetória do deserto até a Terra Prometida. O livro começa nos contando que Moisés vai contar ao povo quantas pessoas tem em cada tribo. Logo após a primeira contagem, a presença do Senhor se levanta do tabernáculo e eles juntam os acampamentos, juntam suas malas e eles saem do Monte Sinai em sentido ao deserto de Parã. Só que a partir dessa saída, no capítulo 11, parece que o povo de Israel ficou meio lelé da cabeça. Eles já tiveram várias experiências com rebeldia, e a partir deste capítulo 11, eles voltam a ser rebeldes, desobedientes, e começam a questionar Moisés, falando que estão com fome, falando que estão com sede, falando que não aguentam mais comer o maná, e falam que querem voltar para o Egito. Você acredita? Tudo isso aconteceu no capítulo 11. E logo no capítulo 12, mais uma para Moisés. A própria irmã dele, chamada Miriam, e seu irmão chamado Arão, aprontam uma e se rebelam contra Moisés e falam para ele que não deve mais ser o líder de Israel. Na verdade, eles queriam liderar no lugar do irmão, mas Deus não gostou nada disso. Chamou os três para a tenda do encontro e falou assim: Miriam, Arão, que papo é esse? Foi eu que chamei Moisés, por que vocês estão querendo tomar o lugar deles? Logo em seguida, Miriam, a irmã de Moisés, teve lepra. Lepra era a doença mais temida do povo de Israel. Então Moisés foi, orou, clamou ao Senhor e após Miriam ficar alguns dias longe do acampamento, o Senhor curou ela e ela pôde voltar a andar novamente com o povo de Israel. Mas ainda assim, o povo vendo tudo isso, as coisas não andavam muito bem por ali, porque o povo continuava com o coração muito rebelde. Neste livro de Números, nós vamos ver o tanto de vezes que o povo de Israel se rebelou contra Deus e contra Moisés. Depois que Miriam foi curada, eles estavam praticamente na metade do caminho. Então, Deus falou para Moisés pegar 12 espiões, um de cada tribo, e espionar a terra que seria deles, a terra prometida. Os 12 espiões foram para a terra de Canaã, então eles espionaram tudo. Quando eles voltaram, 10 deles falaram assim: Moisés, a cidade é de gigantes, os muros são muito fortes, se nós formos para lá, com certeza eles vão nos matar. Porém, os outros 2 espiões chamados Josué e Caleb tinham muita fé em Deus. Eles tinham certeza que Deus lhe daria a terra prometida. Então eles animaram o povo. Eles trouxeram um cacho de uva tão grande, tão pesado, que os dois tiveram que carregar juntos. Eles, mesmo vendo gigantes,
Mesmo vendo muros fortes, eles não duvidaram do poder de Deus. Eles acreditavam que Deus daria a terra prometida para eles. Mas os 10 espiões medrosos começaram a fazer um motim, um protesto, uma rebelião. Queriam que o povo de Israel voltasse da onde eles estavam para o Egito, que é o lugar que Deus tinha liberado. Eles estavam com medo de o povo de Canaã matar eles e eles morrer por ali sem ver a promessa se cumprir. Deus ficou muito irritado com a falta de fé daqueles rebeldes. E novamente Moisés fez uma oração pedindo para Deus perdoar aquele povo. Mas como Deus é justo e o próprio povo não queria entrar na terra de Canaã, Deus dá uma sentença para o povo de Israel. A partir dali, eles andariam por 40 anos no deserto, mas não entrariam na terra prometida. Só entraria na terra prometida aqueles que nasceram depois da rebelião. Aí a gente pensa, bom, agora o povo vai se cuidar, agora o povo vai obedecer. Só que não. As coisas começam a piorar de uma forma tão grande que um grupo de levitas se rebelam totalmente contra Moisés e falam para Moisés que a partir de agora eles não querem mais ninguém liderando eles. Mas essa rebelião foi tão intensa que Deus teve que abrir a terra, eles caíram dentro do buraco na terra e Deus fechou a terra novamente. Bom, depois desse episódio as coisas se acalmaram um pouco. Eles saíram do deserto de Parã e foram caminhando novamente para o deserto. E o que aconteceu depois de um tempo? Mais reclamação. O povo foi na tenda de Moisés e falou: eu quero água, eu quero comida, tô com sede, quero água, quero água, quero água. Então Deus falou para Moisés: Moisés, fale com a rocha e sairá água dela e o povo terá água para beber. Mas Moisés já estava tão nervoso com o povo que ele pegou o cajado e bateu várias vezes na rocha até sair água. Porém, essa atitude fez cair sobre Moisés o mesmo castigo que caiu sobre o povo de Israel. A partir dali, Moisés andaria no deserto, mas também não entraria na terra prometida. O povo ficou tão reclamão, tão briguento, tão chato, que Deus mandou um julgamento diferente. Deus mandou com que cobras invadissem o acampamento de Israel e picassem todo mundo. E o pior, eram cobras venenosas. O povo fica assustado e pede para Moisés dar um jeito naquela situação. Moisés orou ao Senhor e Deus mandou Moisés fazer algo mais diferente ainda. Um mastro com uma cobra de bronze nele. Todos aqueles que fossem picados deveriam olhar para a cobra de bronze e eles seriam curados. Diferente, não? Se você quiser conversar sobre esse episódio da cobra de bronze no mastro, me escreve aqui embaixo nos comentários, nós vamos discutir sobre isso. A partir do capítulo 21, o povo de Israel em sua caminhada começa a passar por alguns povos. Esses povos provocam Israel e pedem guerra. E Deus, como é muito misericordioso, mesmo Israel merecendo umas palmadas, Deus dá vitória ao povo de Israel. E eles vencem os amorreus e o rei de Bazã. Os outros povos começaram a ouvir sobre as vitórias de Israel. E um rei chamado Balaque, que era os reis dos Moabitas, escuta a vitória do povo de Israel e fica com muito medo. Então, ele contrata um profeta pagão para amaldiçoar o povo de Israel. O nome desse profeta você já deve ter ouvido falar. É Balaão. Esse episódio é o seguinte: Balaão tenta por 3 vezes amaldiçoar o povo de Israel, mas não consegue. Então, ele monta na sua jumenta e ele tenta chegar até um monte para amaldiçoar o povo. Só que na verdade, a verdadeira mula é Balaão. Porque a jumenta consegue ver um anjo e Balaão não consegue enxergar. Até que Deus abre os olhos de Balaão e ele entende que não é para ele amaldiçoar o povo nenhum, e sim abençoar o povo de Israel. O anjo fala para Balaão: Israel não deve ser amaldiçoado, e sim abençoado. Então Balaão abençoa o povo de Israel e, além de tudo, consegue ter uma visão de um futuro rei, alguém que libertaria o povo de Israel. Ele conseguiu ver Jesus, o Messias. Isso está no livro de Números, capítulo 24, versículo 17. A história de Balaão nos mostra a graça de Deus, porque enquanto o povo está reclamando e se rebelando,
O Senhor está livrando eles de várias maldições e ainda por cima está abençoando o povo de Israel e eles nem sabem que isso está acontecendo. Depois da história de Balaão, o livro foca na nova geração de Israel e eles começam a se preparar para entrar na terra prometida. Eles contam novamente o povo, que é a nova geração. E esta nova geração vence várias batalhas contra os povos ao redor. E é assim que o livro termina, com uma nova geração de Israel pronta para entrar na terra prometida. Ah, e um detalhe, daqueles 12 espiões que foram visitar a terra prometida, somente Josué e Caleb, aqueles que tiveram fé, conseguiram entrar e desfrutar de toda a grandeza que existia ali. Agora, o que vai acontecer no livro de Deuteronômio, que é o próximo livro da Bíblia? Acompanhe aqui na nossa série A Bíblia em Minutos e você vai conhecer a Bíblia de ponta a ponta. Valeu, galera! Até mais! É um prazer estar com você. Tchau, tchau! Fui!